Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. A gente tá por aqui para começar mais um dia de vídeos. Nosso primeiro vídeo, você sabe que a gente fala de esporte, a gente fala de futebol. E hoje tá assim, ó, recheado de notícias do Campeonato Brasileiro na sua reta decisiva. Pois é, continua, né, rapaz? Continua a saga negativa do Botafogo. Meu amigo, como é que pode, no mesmo campeonato, o Botafogo fazer uma campanha assim espetacular e na mesma competição o Botafogo fazer uma campanha de time rebaixado no segundo turno? Amigos, que campeonato brasileiro é isso? É esse, né? E por outro lado, o Palmeiras, nesse final de campeonato, está sobrando aí na competição. Ontem, contra o já rebaixado e lanterna América Mineiro, mais uma vez o Palmeiras provou porque é o principal candidato ao título da competição. Claro, hoje tem mais 3 jogos para fechar a 35ª rodada, 36ª na verdade, né? 36ª rodada do Brasileirão. A gente traz já as informações desses jogos que acontecem hoje. Hoje, por exemplo, o Cruzeiro vai receber o Atlético Paranaense. Cruzeiro que briga aí, né, para não cair para a segunda divisão. O Atlético tentando ali ainda uma vaga na pré-Libertadores da América. Já a gente comenta mais também sobre os outros jogos. Pois é, já deixa aí a sua curtida, mais conhecido como like. Tem um espacinho de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, porque ajuda demais a gente. Se você não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal, que vai ajudar a gente demais. Não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que assim você possa receber notificação do YouTube te avisando sempre que subir um vídeo novo aqui no canal. Espera aí que eu volto já! Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. O WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos. Tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista. Não passei as manchetes para vocês, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer notícias aí sobre a Liga dos Campeões da Europa, os classificados para as 8ª de final. Falaremos sobre os jogos que fecharam aí a 5ª e penúltima rodada da fase de grupos.
Falaremos também sobre o Brasileirão, evidentemente, né? Marcelo Fernandes reconhece totó do Fluminense na Vila e pede Santos com faca nos dentes, evidentemente, nos próximos jogos. Diniz cita a ética do Fluminense contra o Santos e critica grama sintética. Abre aspas, aumenta risco de lesão. Fecha aspas. Com derrota do Bahia, Vasco segue fora da zona do rebaixamento no Brasileirão. Cudê, técnico do Inter, diz que jamais se preocupou com o Inter no Z4 e se consola com Sul-Americana. Tite reconhece Flamengo abaixo em derrota na luta pelo título. Abre aspas, criei expectativa. Fecha aspas. Essas informações e um pouco mais a partir de agora para você que está aí ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Vamos começar falando então das notícias e informações do Campeonato Brasileiro. Já já a gente traz e apresenta para você aí o que aconteceu, os jogos, né, que aconteceram aliás, ontem, na noite de ontem, de quarta-feira, rodada de quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Marcelo Fernandes reconhece totó do Fluminense na Vila e pede Santos com faca nos dentes. O fim de temporada reserva grandes emoções aos torcedores do Santos. Na noite de ontem, mais conhecida como quarta-feira, o Peixe foi derrotado para o Fluminense por 3-0 e ficou em situação delicada na tabela do Brasileirão. Ao fim da partida, o técnico Marcelo Fernandes reconheceu a superioridade do adversário, falou em totó na Vila Belmiro e saiu em defesa de seus jogadores. Se você joga com uma equipe campeã da América, com o entrosamento que tem, comandada pelo excelente treinador que tem, a gente trabalhou para marcar aí em cima todo mundo. Não adianta ir 5, 6 e lá ficar tomando totó. A preponderância do Fluminense foi muito nítida no primeiro tempo. No segundo tempo, corrigimos. Não pode ter ninguém dele sobrando. Tem de acompanhar. Deixar o Joaquim para uma bola longa. Se você vê os números do jogo, finalizamos 20 bolas no segundo tempo e 9 no gol, explicou o treinador, elogiando o seu adversário. Na etapa inicial da partida, o Santos sofreu 2 gols e chegou a ter menos de 30% de posse de bola em campo. Na etapa final, o Peixe mudou o esquema tático, se lançou ao ataque, acertou 3 bolas na trave, mas não conseguiu o gol. Por conta dessa postura, Marcelo elogiou o grupo de jogadores. Não posso falar uma vírgula do que tentaram fazer. Correram, mas de forma errada no primeiro tempo. O nosso campeonato, todo mundo sabe qual é. O Fluminense é uma grande equipe, campeã da América. Não vou tirar o mérito. A gente tentou no segundo tempo, teve bolas na trave, mas o primeiro tempo foi preponderante. Com o resultado na Vila Belmiro, o Santos estacionou nos 43 pontos e no Brasileirão e está muito próximo da zona de rebaixamento, embora esteja a 2 pontos de distância após a derrota do Bahia para o São Paulo. Embora a situação seja crítica e o risco de uma queda inédita seja real, Marcelo Fernandes mantém o discurso de superação e espera manter a motivação no elenco para os 2 últimos jogos da temporada. Não tem nada de desespero aqui não. Estamos focados. A nota de corte era 43, 44, 45. Hoje foi o 8º jogo, depois de um 7-1 que fomos perder. Estamos bem, os jogadores estão cientes. Vamos com a faca nos dentes, até a última gota de sangue para conseguir nosso objetivo. Sentimos falta de jogadores importantes que agora vão estar à disposição, discursou. No domingo, pela 37ª rodada do Brasileirão, o Santos viaja a Curitiba para encarar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A bola rola a partir das 18h30 no horário de Brasília. Pois é o Peixe, né, rapaz? É o Santos. Mas ontem, falar do Santos no jogo de ontem é complicado, né, gente? Que o time do Fluminense é muito bom, né? O time do Fluminense é muito bom. Então,
alguém bater nos jogadores do Fluminense, do Santos, nesse jogo, eu acho covardia. Porque o Santos pegou um time prontíssimo, que já joga junto há bastante tempo, é entrosado demais, com a cabeça tranquila, não tem objetivo nenhum no campeonato, pensando no Mundial, tranquilo. Então, quando o time joga assim, sem responsabilidade, a coisa flui bem mais fácil, né? O Fluminense teve as suas falhas, deu oportunidade para o Santos não soube aproveitar, tanto que teve 3 bolas na trave, né? Teve a sua oportunidade, só que o time do Fluminense é muito bom. Quando ele tem as oportunidades, normalmente o Fluminense não perde, né? Mas essa luta contra o rebaixamento aí vai até o final. O adversário do Santos na próxima rodada é duríssimo, que é o Atlético Paranaense. O Atlético, se ganhar hoje do Cruzeiro, o Atlético chega nessa rodada aí com o Santos precisando vencer, né? Para primeiro dar uma resposta ao seu torcedor, porque esse ano foi terrível para o Atlético, né? Esse ano foi muito ruim para o Atlético Paranaense. E depois, para ainda chegar na última rodada com chance de se classificar para pré-Libertadores. Até porque o Fluminense entrou no bolo ali, né? Se o Fluminense ficar em sétimo, o oitavo vai para pré-Libertadores. E essa é a esperança do torcedor do Atlético Paranaense. Fala então do vencedor da partida, que é o Fluminense. Diniz cita a ética do Fluminense contra o Santos e critica grama sintética. Abre aspas, aumenta risco de lesão, fecha aspas. Em meio à polêmica sobre entregar ou não para prejudicar rivais, o Fluminense venceu o Santos por 3-0 na última quarta-feira, ou seja, ontem, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo, o técnico Fernando Diniz destacou a ética da equipe, contrariando a possibilidade levantada que poderia prejudicar o Vasco na luta contra o rebaixamento. Gostei do time, principalmente o primeiro tempo, em especial os 30 primeiros minutos. Depois, poderíamos ter acelerado mais. Conseguimos desenvolver a ideia e poderia ter sido ainda mais agressivo no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos voltou bem melhor. Tiveram chances de marcar, não marcaram, e depois que passou os 10 primeiros minutos, as coisas foram equilibrando. Fizemos o terceiro gol e poderia ter feito o quarto. De maneira geral, fiquei contente com o time. Temos um compromisso muito grande com o futebol e a ética do jogo. Depois da Libertadores, nos comprometemos a jogar da melhor forma possível. Nesse momento, a gente falou que queria entregar tudo e se preparar para a estreia do Mundial. Para a próxima rodada, no entanto, Fernando Diniz criticou o gramado sintético usado no Allianz Parque. Para ele, traz um risco de lesão que o Fluminense irá avaliar se deve correr o risco, né, na partida contra o Palmeiras, no próximo domingo, a penúltima antes da disputa do Mundial de Clubes. Acho que oferece mais risco. Não gosto do campo de grama sintética. Não é o melhor para os jogadores. Não favorece o jogo e o risco de lesão aumenta. Tem uma corrida no mundo para que os campos de grama sintética seja abolido. Sou a favor que tenhamos o campeonato somente com campo de grama. Porém, o treinador se diz tranquilo sobre quem for entrar em campo, citando a partida da Vila Belmiro como exemplo. Isso é muito claro. Sempre vai acontecer independente do resultado e de quem entrar. Vamos tratar de fazer o melhor para o Fluminense, em qualquer campo e quaisquer jogadores que estejam em campo. Na próxima rodada, o Fluminense, por sua vez, visita o Palmeiras também no domingo, às 16 horas no Allianz Parque. Os dois jogos são válidos pela 37ª rodada do Brasileirão. Pois é, o Fluminense, rapaz, o Fluminense que eu, sinceramente, até disse para vocês aqui, porque o Globoesporte.com, né, o GE, fez uma matéria dizendo que o Fluminense ia para os próximos 2 jogos com um time reserva. E nesse sentido, claro que o Santos, se o Fluminense coloca um time reserva, o Santos tinha muita possibilidade de vencer. Mas ontem, o Fernando Diniz colocou o que tinha de melhor em campo. E aí o Fluminense sobrou, né? O Fluminense parecia que estava jogando no Maracanã. O
Fluminense sobrou, tocou a bola, tocou, colocou o Fluminense, colocou o Santos, perdão, no bobinho. Tocava, em qualquer lugar, viu? Defesa, meio campo, ataque. O Santos ficou em determinado momento, o que é que eu faço? E o treinador se esgualando lá perto do campo, né, o Marcelo Fernandes, para que os jogadores pudessem correr. Mas correr como, gente? Correr como se o Fluminense tem um time muito técnico, né? Tá jogando junto há bastante tempo. Mas parabéns aí ao Fluminense pelo bem do campeonato, né, rapaz? Pelo bem do Campeonato Brasileiro, evidentemente. Com derrota do Bahia, Vasco segue fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. Ontem, na verdade, na terça-feira, quando o Vasco perdeu para a equipe do Corinthians por 4-2, meu amigo, o cenário era... Claro que ainda é um cenário muito preocupante, porque o Vasco está a 1 ponto do Bahia, né? Um empate, por exemplo, do Bahia ontem jogava o Vasco para a zona de rebaixamento. São Paulo, você vê como é que é futebol. São Paulo não havia vencido ainda fora de casa. Foi vencer logo o Bahia. O Bahia que vinha de uma vitória muito grande contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Você vê como o futebol é um trem muito doido, né, gente? Trem muito doido. Então, com a derrota do Bahia, o Vasco segue fora da zona do rebaixamento do Brasileirão. Com a derrota do Bahia, que perdeu por 1-0 para o São Paulo na noite da última quarta-feira, ou seja, de ontem, com direito a gol nos acréscimos, o Vasco segue fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. O time comandado por Ramon Dias termina a 36ª rodada na 16ª posição do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que perdeu para o Corinthians na terça em São Januário, tem 42 pontos. 1 ponto a mais que o Bahia, que tem 41 e está em 17º lugar. E 1 ponto a menos que o Santos, que perdeu para o Fluminense na quarta-feira, ou seja, ontem, e continua em 15º lugar com 43 pontos. Apesar da derrota em casa, portanto, o Vasco teve sorte com o restante dos resultados. A equipe correu o risco de voltar para a zona de rebaixamento e ver Bahia e Santos abrirem 2 e 4 pontos de diferença, respectivamente. Agora, restam 2 rodadas para o fim do Brasileirão. No próximo domingo, o Vasco enfrenta o Grêmio, às 18h30 no horário de Brasília, em Porto Alegre. Em seguida, na quarta-feira, fecha o campeonato no duelo contra o Bragantino, às 21h30, em São Januário. Pois é, rapaz, o cenário que estava aí, um cenário muito escuro para o Vasco, deu uma clareada, né? Deu uma clareada para o Vasco da Gama e continua, claro, o Vasco tendo que vencer as 2 partidas para não depender de nenhum outro resultado. Mas, por exemplo, o Vasco já pode se salvar contra o Grêmio. O Bahia vai visitar o time do América Mineiro. Se o Bahia, o jogo do América Mineiro com o Bahia é às 16 horas, às 4 horas da tarde do domingo. O Vasco vai jogar às 18h30, já vai saber do resultado, né, de América e Bahia. Mas pode entrar muito mais pressionado, porque pode já entrar em campo nesse jogo contra o Grêmio, já na zona de rebaixamento, ou não. Porque e se isso acontecer, o que é que pode acontecer no jogo do Grêmio e Vasco? Se o Bahia perder para o América Mineiro, por exemplo, o Vasco pode, contra o Grêmio, vencendo o jogo, mesmo sendo lá em Porto Alegre, se livrar do rebaixamento com 1 rodada de antecedência. Você vê como é que a coisa muda, né, gente? Como é que a coisa muda. Mas eu acho que essa briga vai até a última rodada aí do Campeonato Brasileiro. Chegando mais informação, Kudê diz que jamais se preocupou com o Inter no Z4 e se consola com Sul-Americana. O ano de 2023 passa longe do ideal, mas Kudê vê algo satisfatório. Após levar o Inter à semifinal da Libertadores, o técnico sofreu com a queda do time no Brasileirão, que não conseguiu brigar por G6. Todavia, mesmo que tenha aí passado boa parte entre o meio e a parte de baixo da tabela, Chacho garante nunca ter se preocupado com o Z4 e trata de valorizar a iminente vaga na Sul-Americana. O argentino apareceu na sala de conferências da Arena Pantanal e mostrou tranquilidade. Também pudera. O Colorado aplicou 2-0 no Cuiabá
na noite de ontem e venceu no estádio pela primeira vez. O resultado permitiu ao time atingir 49 pontos e acabou com qualquer preocupação de descenso. E foi além, pois é. Só não está confirmado matematicamente na Sul-Americana porque o Santos, 15º com 43, poderia tirar uma improvável distância de 19 gols de saldo. O Peixe tem menos 21, enquanto os gaúchos, menos 2. O cenário fez o técnico avaliar cenário e este fim de ano. Nunca estive preocupado com o rebaixamento. Sei o grupo que tenho e vejo o dia a dia. Estava tranquilo que quando precisasse daria certo. É difícil ficarmos muito perto. Foi um golpe muito duro, mas precisamos sair. Acho que fizemos. Escaparam pontos em casa, onde tivemos uma sequência sem ganhar, mas não estávamos completos. Disse aí o treinador. E disse mais. Fizemos o máximo esforço e agora estamos quase classificados à Sul-Americana. Tranquilo nos 2 jogos. Temos que ganhar os próximos 2. Esta camisa tem responsabilidade e precisamos jogar cada partida da melhor maneira para tentar ganhar. Completou Chacho. Pois é, em campo, Kudê valorizou a evolução da equipe no segundo tempo. O treinador entende que o Inter conseguiu suportar o calor e manter a posse de bola para construir o placar. Trocamos algumas movimentações quanto à parte tática. Um rival que correu bastante no primeiro tempo. Tínhamos a necessidade de melhorar a troca de passes, ser simples e dar velocidade. É difícil cobrar ou pedir aos jogadores porque fazia muito calor. Eu de fora sentia muito. Quando começamos a trocar passes, demos amplitude, melhoramos a precisão, velocidade e nos sentimos mais cômodos. Saiu bem, explicou aí o treinador. Na próxima rodada, o time de Eduardo Kudê enfrenta o Corinthians. A partida será disputada no sábado às 18 horas na Neoquímica Arena. Também acho difícil também, eu sempre falei aqui, era difícil colocar o Inter como candidato a rebaixado, né? O Inter tem um time muito bom, o time do Inter é bom. O time do Inter não é ruim, é muito bom. E agora essa possibilidade aí não existe mais. Tite reconhece Flamengo abaixo em derrota na luta pelo título, abre aspas, criei expectativa, fecha aspas. A arrancada do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi interrompida de maneira frustrante no Maracanã. O rubro-negro perdeu por 3-0 na noite de ontem. Marcaram para o Atlético Mineiro Paulinho, Edenilson e Rubens. Pois é, diante de 65 mil pessoas no estádio, o Flamengo não foi páreo para o Galo, no duelo entre Tite e Luiz Felipe Scolari, 2 velhos conhecidos que protagonizaram cena bonita com um abraço antes da partida. Tite colocou para fora o sentimento com resultado negativo. Sensação de carne queimada, dói. Também criei expectativa. Sou ser humano. À medida que a equipe cresceu e teve resultado, claro, cresceu a minha expectativa. Estou chateado sim, mas isso é do jogo. Eu tenho parcela sim, não vou me isentar. Cada um tem a sua responsabilidade. A derrota foi contra um adversário direto, mas é preciso ter discernimento para entender tudo. Fiquei muito sentido, admitiu Tite durante entrevista coletiva. Com o resultado, o rubro-negro fica na 3ª colocação, sendo ultrapassado pelo Galo, empatados em 63 pontos, mas com saldo melhor para os mineiros. Foi uma derrota dura, né, rapaz? Apesar do torcedor do Flamengo, eu vi assim, há muito tempo eu não via isso, eu acho que eu nunca vi. Se eu já vi, eu não me lembro. Torcedor do Flamengo, o time do Flamengo está perdendo no Maracanã de 3-0, o torcedor está cantando lá, incentivando, sem protestar. Sinceramente, parabéns ao torcedor do Flamengo por isso, né? Mas se eu já vi, eu não me lembro. Não me lembro, porque em outras épocas, né? O torcedor do Flamengo estava aí jogando coisa dentro do gramado, xingando os jogadores do Flamengo, protestando. Hoje seria dia de protesto no centro de treinamento do Flamengo. Então, parabéns aí ao torcedor do Flamengo.
Falar do Galo Mineiro que venceu o Flamengo então no Maracanã na noite de ontem. Felipão avalia a chance de título, comenta a relação com Tite e brinca sobre tombo. Pois é, ele tava comemorando um dos gols aí, né? Acabou tomando um tombo, rapaz. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 3-0 no Maracanã, com autoridade. O time mineiro alcançou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 63 pontos. Luiz Felipe Scolari declarou que tem orgulho da equipe pelo momento e pela busca do título na reta final. O treinador do Galo também comentou sobre a relação com Tite e do tombo sofrido no segundo gol, marcado por Edenilson. O pai foi um tombaço, né? Tomara que a gente faça a nossa parte. A outra parte não é nossa. Vamos fazendo o que podemos. O que podemos era chegar até aqui. Já estamos classificados entre os 6 primeiros, brigando pelos 4, que nos daria uma possibilidade maior na Libertadores. Seria um tipo de pote com os adversários em mais condição. Brigar por um lugar maior que esse, temos que fazer o nosso trabalho, que é o que estamos fazendo. Os outros que joguem lá atrás não fizemos por merecer. Quem sabe vamos receber o castigo agora. Fazer o quê? Pois é, estamos orgulhosos da equipe, dos jogadores que temos, do ambiente que possuímos e que conseguimos dar a volta por cima. Todos nós. A gente vai vendo o futuro, um pouco melhor daqui para frente. Tô feliz também, porque mostra a vocês que nosso ambiente é muito bom. Todos se respeitam, mas há liberdade com a brincadeira. Quando é o momento, todos vamos estar prontos. É a minha equipe, é uma equipe. Eles se dedicam por eles próprios e pelo seu chefe. Fico orgulhoso por isso, completou Scolari. O treinador elogiou o time, mas pontuou algumas peças que mostraram evolução durante a temporada. Um deles é Zaratio, que deu a assistência para o gol de Edenilson, o segundo jogo contra o rubro-negro. Pois é, sim, eles foram fazendo algumas adaptações, colocando algumas valências que poderiam ter e não eram desenvolvidas. O Zaratio é um motorzinho e também não é desculpa. O Zaratio teve todos aqueles problemas e a gente foi buscando uma solução e às vezes encontramos, outras não. Agora que a gente encontrou, manteve e vem dando resultado. Tomara que continuemos assim. Durante a comemoração do gol de Edenilson, o Felipão foi atropelado pelo Rubens e levou um tombo. O treinador foi socorrido pelos seus comandados. Na coletiva pós-jogo, Scolari brincou com a situação. Abre aspas, gosto de ser atropelado, fecha aspas. Rubens me atropelou. Se ele me atropelar e fizer um gol, como nesta quarta-feira, sempre quero ser atropelado. É o ambiente, a alegria que todos estão sentindo. Eu faço parte dessa equipe. Quanto ao atropelamento, vou ver nas imagens a multa que vamos dar ao Rubens depois. Esse ambiente é massa, né, rapaz? Quando o time tá assim, né? É massa demais. Relação com Tite. Felipão também foi perguntado sobre a relação com Tite. Segundo ele, há respeito e admiração pelo treinador do Flamengo. Scolari disse que, quando houver oportunidade, vai querer conversar com mais calma com Tite sobre a relação. Eu sempre disse e sigo afirmando que a relação de nós técnicos profissionais tem que ser de respeito, admiração mútua e de uma amizade muito grande. É o que eu sempre tive pelo Tite e é o que eu tenho. Situações de um dizer uma coisa, às vezes é colocada de uma forma diferente. Não adianta a gente ficar aqui discutindo em público, porque muitas vezes o que é dito aqui não é a realidade verdadeira. O que acontece é que, em algum momento, nós cruzamos e vamos ter a oportunidade de falar ou explicar uma coisa ou outra. Entendimento entre nós sempre tivemos. Uma das coisas melhores do futebol é essa amizade entre técnicos e jogadores. E se eu tenho uma coisa na vida, são milhões de amizades. É uma coisa que acontece em um momento qualquer. O futebol é isso. Alguém vai jogar com o Palmeiras, a gente vai torcer contra o Palmeiras. Alguém vai jogar conosco, provavelmente alguém vai torcer contra nós. Antes do jogo começar,
Os dois treinadores se cumprimentaram na área ali, né? Na área dos técnicos, onde ficam os técnicos. Felipão explicou o que foi dito na ocasião. Nós falamos tudo bem. Tudo bem? Como está? Nada de diferente do normal. Mesma coisa que vou encontrar alguém aqui agora. O Djalminha, eu pergunto da família. Com o Renato, eu falei bobagem, porque com ele eu tinha que falar bobagem. Conheço o Renato e posso falar. Falei bobagem com o Tite. Falei bobagem com o Tite, não. É uma situação diferente. Tudo normal. Ah, meu Deus do céu, mas o Galo tá vivendo um momento, né? É o 8º jogo que o Galo não perde, né, rapaz? 8 jogos sem perder, a maior série invicta da competição. Aliás, maior série invicta no segundo turno da competição. Então, assim, parabéns ao Galo. Parabéns ao Luiz Felipe Scolari, que para muitos, e eu também tenho esse pensamento, e disse aqui algumas vezes, que tá ultrapassada, etc e tal, mas que bom que o Felipão calou a minha boca. Parabéns ao Felipão. Que bom que ele calou a minha boca. O Galo tá jogando uma bola finíssima, né, rapaz? Só não vai ser campeão porque o adversário é o Palmeiras. Se o Galo tivesse acordado um pouco antes, inclusive o Galo venceu o Palmeiras no Allianz. Então, assim, se o Galo tivesse acordado um pouquinho antes, né, umas 2 rodadas antes, o time do Galo certamente estaria ou na liderança ou ponta a ponta aí com a equipe do Palmeiras. Fala do São Paulo, Caio Paulista vibra com primeira vitória fora de casa do Tricolor e mostra alívio, abre aspas, sem risco de rebaixamento, fecha aspas. Demorou, mas veio a primeira vitória fora de casa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ontem, quarta-feira, Caio Paulista decidiu e deu triunfo por 1-0 sobre o Bahia na Fonte Nova, em duelo pela 36ª rodada, e que decretou o fim de qualquer chance de rebaixamento para a Série B. O Tricolor chegou aos 50 pontos e subiu para a 9ª colocação, tranquilizando completamente o time para as 2 últimas rodadas. Caio Paulista comemorou o fato e vibrou com o triunfo como visitante. É importante para a nossa classificação. Temos que pontuar e vencemos a primeira fora. Estávamos fazendo grandes jogos, mas sem conseguir o resultado, comentou. Hoje fomos felizes para sair com esse resultado importante. Agora atingimos a pontuação para não ter risco de rebaixamento. Agora é buscar o resultado nos 2 jogos, completou. Com 50 pontos, o Tricolor não pode ser mais alcançado pelo próprio Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento e que soma 41 pontos depois de 36 jogos. Agora, Dorival Júnior poderá promover testes nos 2 compromissos finais. No sábado às 21 horas, no horário de Brasília, o Tricolor encara o Atlético Mineiro postulante ao título no Mineirão. A despedida da temporada será na próxima quarta-feira às 21h30 contra o Flamengo no Morumbi. É o São Paulo, né, rapaz, que não vencia há mais de 1 ano fora de casa, finalmente conseguiu uma vitória primeira nesse campeonato brasileiro. Já o Bahia se complicou demais. Fala do Botafogo, o que acontece com o Botafogo, menino? O Thiago Nunes diz que Botafogo não estava preparado para recomeço após o gol. Abre aspas, não faz sentido, fecha aspas. O Botafogo empatou com o Coritiba por 1-1, de forma dramática, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares, de pênalti, abriu o placar aos 51 minutos do segundo tempo e Edu empatou aos 53. Após a partida, o técnico Thiago Nunes comentou o resultado. Sentimento de bastante frustração. Eu vejo um grupo trabalhador, se esforçam muito para conquistar os objetivos e resultados. É momento de assumir a responsabilidade total. Sabemos que temos que evoluir, não só dentro do campo, mas também saber fechar uma partida, conduzir um final de jogo. Experiência só se ganha vivendo. Muitos jogadores estão disputando o título pela primeira vez, vivendo esse momento de protagonismo pela primeira vez. Esses momentos servem para ensinar, para que não voltemos a viver isso no futuro. A curto prazo, no próximo jogo, e a longo, na próxima temporada também. Não temos direito de ficar lamentando, temos que procurar soluções rapidamente, disse aí o Thiago Nunes.
Pois é, o treinador questionou o critério do árbitro para dar acréscimos. Mas, meu amigo, mais reclamação? É isso mesmo? Segundo contabilizou Nunes, o pênalti foi marcado aos 49 do segundo tempo. E aos 51 foi cobrado o pênalti. A 9 segundos do fim do tempo adicional. Não entendi o critério para o acréscimo extra. Esse critério já não faz sentido em função da comemoração, porque senão ele teria que acrescentar depois do gol do Coritiba. Isso não tira de nenhuma forma a nossa responsabilidade, mas nesse critério eu não entendi o acréscimo. Ô Thiago, o Botafogo tem a fama de ser um time chorão. Você já chegou chorando também? O Botafogo volta a campo no domingo às 18h30 no horário de Brasília para enfrentar o Cruzeiro no estádio Newton Santos. A última partida da equipe em casa neste campeonato. Matematicamente, a equipe segue com chances de título se vencer. Pois é, rapaz. E segue com chances de título, mas é difícil, né? Até porque o Cruzeiro, se ganhar hoje, fica numa situação bem tranquila o time do Cruzeiro, né? Se ganhar hoje do Atlético Paranaense. Mas, e se não ganhar? Não ganhar, vai para o jogo do Botafogo precisando vencer, né? Então, é um jogo dificílimo também para a equipe do Botafogo. Gente, segura aí um pouquinho que eu volto já já para a gente falar o que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro. O Palmeiras venceu o seu confronto contra o Lanterna América Mineiro por 4-0. A gente vai falar da rodada, dos jogos que complementam a 36ª rodada, os jogos que já aconteceram, enfim. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. E quando voltarmos, vamos falar também de Liga dos Campeões da Europa. Então segura aí que é rapidinho e a gente volta já já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nesta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023, gente. Estamos de volta para a gente falar de Liga dos Campeões da Europa, os times que já estão classificados para as oitavas de final. Ontem tivemos aí o final da quinta e penúltima rodada da fase de grupos, né? Da Liga dos Campeões da Europa, Champions League 2023-2024 começa a ter seu mata-mata desenhado, com algumas equipes garantidas nas oitavas de final. Manchester City, RB Leipzig, Bayern de Munique, Real Madrid, Real Sociedad, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Lazio, Barcelona, Arsenal e PSG asseguraram a vaga com antecedência. Ainda falta a definição dos últimos 4 classificados. Os 2 primeiros
colocados de cada grupo, de cada um dos 8 grupos da Liga dos Campeões, avançam para as oitavas de final. O sorteio, no dia 18 de dezembro, definirá os confrontos, colocando os times em 2 potes diferentes. Um com os primeiros colocados de cada chave e o outro com os segundos. Há 2 restrições nas oitavas. Times que venham do mesmo grupo não podem se enfrentar, assim como equipes no mesmo país. A partir das quartas não há mais restrições. Todos os times podem se enfrentar, com caminho definido através de novo sorteio. As oitavas de final da Champions, temporada 2023-2024, serão realizadas nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro, com jogos de ida, e nos dias 5, 6, 12, 13 de março, com as partidas de volta. Pois é a Liga dos Campeões da Europa, né, menino? Pois é a Liga dos Campeões da Europa, o melhor campeonato do planeta. Vamos então aqui saber dos jogos, né, que já aconteceram aí, que fecharam a 5ª rodada da Liga dos Campeões da Europa. Vou passar todos os jogos para vocês, viu? De todos os grupos. Aliás, todos os resultados. Tivemos no grupo A o Galatasaray 3-3 com o Manchester United. E tivemos ainda o Bayern de Munique empatando em 0-0 com o Copenhague. Resultado até surpreendente, né? O Bayern empatando em casa com o Copenhague. O Bayern de Munique, depois, após 5 jogos, tem 13 pontos já classificado. O Copenhague tem 5, o Galatasaray também tem 5 e o Manchester United tem 4 pontos. Ou seja, todo mundo ainda tem chance. Todo mundo briga, todo mundo que eu digo é Copenhague, Galatasaray e o Manchester United ainda brigam por essa segunda vaga. Próxima rodada, o Copenhague mede forças contra o Galatasaray, um mata o outro nessa situação, e o Manchester precisa vencer o Bayern e torcer para o empate aí entre Copenhague e a equipe do Galatasaray. E assim o Manchester United conseguiria a sua classificação para a próxima fase da competição. Tá difícil, hein, rapaz? Difícil a situação aí do Manchester, porque se houver um vencedor entre Copenhague e Galatasaray, esse vencedor vai se classificar. No grupo B tivemos Sevilha perdendo em casa para a equipe do PSV Eindhoven por 3-2, e tivemos o Arsenal, né, rapaz? O Arsenal jogando em casa atropelou o Lens por 6-0. A situação do grupo B tem o Arsenal com 12 pontos e já classificado aí para a próxima fase. O PSV Eindhoven tem 8 pontos e ainda não está classificado não, né, gente? Porque o Lens tem 5, ele pode chegar na mesma pontuação, né? Só que tem que tirar uma diferença muito grande ali no saldo de gols. O PSV Eindhoven está a um empate de conseguir a sua classificação. A 6ª e última rodada tem o Lens. O Lens que joga contra a equipe do Sevilha, né? Sevilha não tem mais chances de classificação, mas tem chances aí de ir para a Liga Europa. O PSV Eindhoven, que é o time ali que está em segundo lugar aí, a um ponto, né, de conseguir a sua classificação, joga contra a equipe do Arsenal na última rodada. A situação do grupo B. No grupo C, que é o grupo do Real Madrid, o Real Madrid recebeu a equipe do Napoli e venceu por 4-2. No outro confronto, tivemos o confronto entre Braga e a equipe do Union Berlim, empatado em 1-1. Com esse resultado, Real Madrid, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, já classificado. O Napoli é o terceiro, na verdade o segundo, com 7 pontos. O Braga com 2 pontos. Ainda pode conseguir a vaga e tirar a equipe do Napoli. O Napoli que precisa de um empate na próxima rodada. União Berlim tem 2 pontos e não tem mais chances de classificação. Na última rodada, a 6ª desse grupo C, União Berlim recebe a equipe do Real Madrid. E o Napoli mede forças aí contra o Braga. Quem vencer, na verdade, o Napoli joga por um empate. O Braga de Portugal precisa vencer o confronto para assim e tirar uma diferença ali de gols, né? Porque o Napoli tem -1 de saldo e a equipe do Braga tem -4 de saldo. Para sim conseguir a sua classificação, né? No caso do Braga. No grupo D,
tivemos o Real Sociedad empatando em 0-0 com a equipe do RB Salzburg. O Benfica de Portugal empatou em 3-3 com a Inter de Milão. Real Sociedad tem 11 pontos, a Inter também tem 11 e o RB Salzburg tem 4 pontos. O Benfica tem 1 ponto, ou seja, Real Sociedad e Inter de Milão brigam aí para ver quem vai terminar, né, essa fase de grupos em primeiro, porque os dois já estão classificados. Próxima rodada desse grupo terá o Salzburg recebendo o Benfica e a equipe da Inter medindo forças contra o Real Sociedad. É o primeiro contra o segundo para decidir aí quem vai terminar em primeiro lugar do grupo. Tivemos no grupo E, a Lazio 2-0 para cima do Celtic e tivemos o Feyenoord perdendo em casa para o Atlético de Madrid por 3-1. O Atlético de Madrid está classificado com 11 pontos na primeira colocação. A Lazio é a segunda com 10 também, já classificada para a próxima fase da competição. Em terceiro, o Feyenoord só pode chegar a 9 e o Celtic só fez 1 ponto nesse grupo E. Próxima rodada teremos para fechar esse grupo E da Liga dos Campeões da Europa os seguintes jogos. O Celtic joga contra o Feyenoord e o Atlético de Madrid mede forças contra a equipe da Lazio. Se a Lazio vencer, por exemplo, ela termina a fase aí de grupos, né, do grupo E em primeiro lugar desse grupo E. O grupo F, tivemos os seguintes jogos, e a gente vai falar para você. O Milan recebeu a equipe do Borussia Dortmund e o Milan perdeu por 3-1 em casa, rapaz. Pois é, lá no San Siro. O PSG recebeu o Newcastle e empataram em 1-1. Com esse resultado, o Borussia Dortmund 10 pontos, o Paris Saint-Germain tem 7, mas ainda pode ser alcançado tanto para o Newcastle quanto também pelo Milan. Por quê, Cristiano? Ó, o Borussia está classificado, já está fora dessa briga. Próxima rodada desse grupo F, teremos o Borussia, classificado já com 10 pontos, recebe a equipe do Paris Saint-Germain, que precisa vencer, não só pontuar, precisa vencer o jogo, né, para garantir a sua classificação. No outro jogo, o Newcastle recebe o Milan. E aí, meu amigo, quem vencer esse jogo, né? Quem vencer esse jogo vai terminar a partida, vai olhar quanto foi o jogo do Borussia Dortmund com o PSG. Se o Borussia venceu o PSG, se houver um vencedor entre Newcastle e a equipe do Milan, esse vencedor terá a vaga garantida na próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. É a situação do grupo F. No grupo G, do grupo do Manchester City, atual campeão da Liga, né, rapaz? O Young Boys recebeu o Estrela Vermelha e venceu por 2-0. O Manchester City, atual campeão, levou um susto do RB Leipzig, né, rapaz? Perdia por 2-0 e aí conseguiu virar para 3-2. Com esse resultado, são 5 jogos e 5 vitórias, 15 pontos para a equipe do Manchester City. Em segundo, o RB Leipzig tem 9. Não pode ser alcançado mais pelo Young Boys, que tem 4 na terceira colocação. O Estrela Vermelha tem 1 ponto. É a situação aí desse grupo G, que ainda tem a briga ali do Estrela Vermelha com o Young Boys para ver quem vai para a Liga Europa. O RB Leipzig recebe o Young Boys e o Estrela Vermelha recebe o Manchester City. No grupo H, o último grupo aqui da Liga dos Campeões da Europa, a situação é a seguinte: Shakhtar 1-0 para cima do Royal Antwerp e tivemos ainda o Barcelona 2-1 para cima do Porto. Barcelona 12 pontos na primeira colocação, o Porto é o segundo com 9, o Shakhtar Donetsk é o terceiro também com 9 pontos. O Royal Antwerp não pontuou ainda nesse grupo H, ou seja, o Barcelona já está classificado, Cristiano? Barcelona já está, né? Barcelona já está classificado, já, até porque, se eu não me engano aqui, o Porto e o Shakhtar se enfrentam. Por isso o Barcelona já está classificado. Por exemplo, se o Porto ou o Shakhtar enfrentasse o Royal Antwerp, aí não. Aí o Barcelona não estaria classificado, porque os dois poderiam chegar a 12 pontos. Mas como eles se enfrentam, um mata o outro. Se houver um empate, cada um fica com 10 pontos e não alcança o Barcelona, né? Por isso, o Barça
já está classificado para a próxima fase da competição. O Royal Antwerp vai receber o Barcelona e a equipe do Porto recebe o Shakhtar Donetsk no estádio do Dragão, lá em Portugal. Quem vencer, na verdade, o empate, né, o Porto se classifica. Uma vitória do Shakhtar Donetsk coloca o time do Shakhtar, time russo, na próxima fase da competição. Pois é, a situação então da Liga dos Campeões da Europa, para você que está ligado com a gente. Claro que a gente acompanha sempre e traz para você que está ligado. Falar de campeonato brasileiro da Série A, rapaz. O Palmeiras, líder da competição, 4-0 para cima do lanterna e rebaixado América Mineiro. Pois é, e a pergunta de hoje é a seguinte: o que o Palmeiras precisa para conquistar o seu 12º título do Campeonato Brasileiro? As contas do Palmeiras para ser campeão já no domingo. Restam 2 rodadas para o término do Brasileirão. E o Palmeiras segue na liderança com 66 pontos, abrindo vantagem em relação aos outros 5 postulantes ao título: Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Bragantino. Mas é possível conquistar o título no fim de semana? Na matemática, o Verdão precisaria terminar a 37ª rodada com 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado e enfrenta o Fluminense às 16 horas do domingo no Allianz Parque. Neste momento, o Palmeiras tem 66 pontos e está seguido por Botafogo com 63, Atlético Mineiro 63 e Flamengo também com 63 pontos. Os 3 times já jogaram nesta 36ª rodada. Atrás do quarteto estão Grêmio e Bragantino, ambos com 59 pontos, mas que ainda jogam na rodada contra o Goiás e Fortaleza, respectivamente, nesta quinta-feira. A classificação então do Brasileirão a gente passa já para você. Então o Palmeiras precisa, o que o Palmeiras precisa na 37ª rodada, Cristiano? Atlético Mineiro entra em campo primeiro, Flamengo no mesmo horário do Palmeiras e o Botafogo será o último da lista, ao lado de Grêmio e Bragantino. Os cenários possíveis ao Verdão são: se o Palmeiras vencer o Fluminense, somará 69 pontos e torce para que Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo não vençam seus jogos na rodada. Neste caso, Grêmio e Bragantino não teriam diferença, porque mesmo se ganharem nesta quinta-feira, só chegariam ao máximo 68 pontos e não conseguiriam alcançar o Verdão. Se o Palmeiras empatar com o Fluminense, somará 67 pontos e vai precisar torcer por derrotas de Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo na 37ª rodada. O Verdão também precisará de tropeços de Grêmio e Bragantino caso a dupla vença nesta quinta. Se o Palmeiras perder para o Fluminense, não tem chances de conquistar o título na 37ª rodada, mesmo que todos os outros 3 postulantes percam seus respectivos jogos. A diferença seguirá no mínimo em 3 pontos e a decisão vai para a rodada final, a última rodada, né, rapaz? Pois é a situação aí. Eu ainda acho que vai para a última rodada, porque mesmo o Fluminense colocando um time misto, né, no jogo contra o Palmeiras, o jogo vai ser duro, o jogo vai ser difícil. E eu acho difícil também o Atlético Mineiro não vencer o seu jogo em casa. O Atlético joga com São Paulo. São Paulo venceu o Bahia e, ó, deu uma relaxadona, né, rapaz? É jogo duro, é jogo difícil para o Atlético. Mas tudo indica que o Atlético, com a pegada que tá, vitória sobre o Flamengo, vem muito motivado, tem a chance de diminuir a diferença, né, sobre o Palmeiras e ir para a última rodada para o tudo ou nada. Rapaz, eu acho que vai ser decidido o título aí na última rodada, porque o Palmeiras tem que vencer e torcer para combinação de 3 resultados. É muito difícil, é muito complicado nessa 37ª rodada que já começa no final de semana, né? E amanhã a gente fala um pouco mais dela, o Palmeiras ser campeão, né? Vamos então aos jogos que já aconteceram nessa 36ª rodada do Brasileirão. Tivemos na terça-feira o Vasco recebendo a equipe do Corinthians, Vasco perdendo por 4-2. O Santos ontem recebeu o Fluminense e perdeu por 3-0.
o resultado que ajudou aí o Vasco, ajudou, né, bastante times aí, né, rapaz, na briga pelo rebaixamento. O Flamengo recebeu a equipe do Atlético Mineiro, era o jogo para o Flamengo vencer e continuar com a mesma pontuação que a equipe do Palmeiras. O Flamengo foi atropelado no Maracanã por 3-0, mas o legal dessa partida foi a reação do torcedor do Flamengo, que cantou, que incentivou o tempo todo a equipe do Flamengo, e mesmo perdendo por 3-0, o torcedor do Flamengo não foi embora e nem vaiou aí os jogadores. O Bahia tinha a chance de vencer ou empatar com o São Paulo e sair da zona do rebaixamento e jogar as duas últimas rodadas dependendo só das suas próprias forças. Pois é, São Paulo que não vencia fora de casa há mais de um ano, né? E nesse Campeonato Brasileiro, idem, venceu. Gol no finalzinho do jogo, né? Que deu aí a vitória ao São Paulo e tirou qualquer possibilidade de rebaixamento do tricolor paulista e complicou a vida do Bahia no Campeonato Brasileiro, que não depende mais das suas próprias forças. Tem que vencer os 2 jogos que restam para o Bahia e torcer também contra os seus adversários. O Cuiabá recebeu a equipe do Internacional e o Inter é outro time que também venceu por 2-0 e descartou qualquer possibilidade de rebaixamento. O Palmeiras recebeu o América Mineiro, lanterna já rebaixado, e venceu por 4-0. O Coritiba recebeu o Botafogo ainda com chance de título na competição, ainda continua com título, mas Botafogo, meu amigo, meus amigos, Botafogo conseguiu um pênalti aos 51 minutos do segundo tempo. Botafogo conseguiu um pênalti aos 47 e aos 51 o Botafogo bateu o pênalti e fez o gol de empate. Aliás, fez o gol de empate, não, fez o gol, que seria o gol da vitória. Mas aí no toque de bola do Coritiba no meio campo, lembrando que o Coritiba jogou sem torcida, no meio campo, o Coritiba tocou a bola, rodou, lançou para a ponta direita de ataque, veio, transação, bola enfiada na ponta direita de ataque do Coritiba, e o time do Coritiba empatou, rapaz, o jogo no final, com o Edu. Meu amigo, que situação do Botafogo. O Botafogo que vem aí nos últimos jogos tomando gols. 3 jogos, vou falar só dos 3 jogos. Contra o Bragantino, o Botafogo vencia até o finalzinho, até os acréscimos. Tomou gol de empate. Contra o Santos, na última rodada no Newton Santos, vencia até os 44 do segundo tempo. Tomou gol de empate. E ontem na verdade, vencia com gol de pênalti feito no final do jogo. E no finalzinho, no último lance da partida, o Botafogo tomou o gol de empate novamente. Que situação do Botafogo, né, rapaz? Tudo bem, o primeiro turno do Botafogo foi avassalador, tanto que o Botafogo, mesmo com todos esses vacilos aí, continua na segunda colocação. Mas o torcedor do Botafogo tá injuriado, né, rapaz? Hoje, mais conhecido como quinta-feira, tem 3 jogos que completam aí a 36ª rodada. Às 19 horas, Grêmio joga contra o Goiás. O Cruzeiro, às 20 horas, recebe a equipe do Atlético Paranaense. E o Bragantino, às 8h30 da noite, mede forças contra o Fortaleza. Então, vamos a notícias, as informações e prováveis escalações desses jogos, desses confrontos. Começando pelo jogo entre Grêmio e a equipe do Goiás. O Goiás, que se empatar hoje, matematicamente já está rebaixado para a segunda divisão. Precisa vencer os seus 3 jogos, contando com o de hoje, né? Escalação, então, provável escalação aí do Grêmio, que é o mandante do jogo desta noite. Grêmio do técnico Renato Gaúcho. Bruno Alves e Vila Sante voltam ao time após suspensão. PP, recuperado de lesão muscular, está à disposição. Renato deve abrir mão do esquema com 3 zagueiros e apostar numa formação com 3 atacantes. O garoto o Natan Fernandes, pode ser a novidade entre os titulares. Provável time do Grêmio: tem o Gabriel Grando no gol, o Fábio, Bruno Alves e o Kahneman, e ainda o Reinaldo, Vila Sante, Cabalho e também o Cristaldo. O Everton Galdino, Natan Fernandes ou então o Bezossi e Luiz Soares na frente. Esse é o provável
Grêmio para o confronto de logo mais contra o Goiás. Goiás do técnico Mário Henrique. O treinador esmeraldino deve fazer uma mudança na equipe que perdeu para o Cruzeiro na última segunda-feira. Morelli retorna de suspensão no lugar de Igor Meritão. O restante do time deve ser o mesmo do jogo passado. Provável escalação do Goiás. Tem Tadeu no gol, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e também o Diego. William Oliveira, Morelli, Guilherme Palácios, Vinícius e Matheus Babi. Esse é o provável time do Goiás para o confronto de logo mais contra a equipe do Grêmio. O Grêmio precisa vencer para se garantir pelo menos na pré-Libertadores do ano que vem, né? A bola rola então às 19 horas no horário de Brasília. Outro confronto que movimenta esta noite de quinta-feira é entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro que está sabendo de todos os resultados, né? O Vasco perdeu, o Santos perdeu, o Bahia perdeu. Então, se o Cruzeiro vencer hoje, ele chega a 47 pontos e praticamente se livra do rebaixamento, né? A bola rola então às 8 horas da noite e a gente vai saber das coisas das duas equipes. Começando então pelo mandante, que é o Cruzeiro do técnico Paulo Autuori. A comissão técnica interina do Cruzeiro teria a possibilidade de repetir o time que começou diante do Goiás, mas pelo menos uma mudança será feita. Arthur Gomes, de volta após suspensão, assume a vaga que foi de Wesley. No meio-campo, a dúvida de Lucas Silva terá condições. A dúvida é se Lucas Silva terá condições físicas de começar jogando, após ficar 15 dias ausente por conta de lesão no joelho. Se puder jogar, entra na vaga de Ian Lucas. Provável time então do Cruzeiro: tem Rafael Cabral no gol, William, Neres, Luciano Castan e Marlon, Felipe Machado e Lucas Silva, então Ian Lucas, Matheus Vital e Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues na frente. Esse é o provável Cruzeiro. E o Atlético Paranaense, o Atlético que ainda sonha aí. O Cruzeiro precisa vencer para ficar muito perto de se livrar da sua permanência, né, de se livrar do rebaixamento e permanecer na Série A. Já o Atlético Paranaense precisa vencer para continuar com a esperança de alcançar aí uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. O Atlético do Wesley Carvalho. O Atlético não terá o atacante Canóbio, que sentiu dores no músculo adutor, nem o lateral esquerdo Esquivel, que está com sintomas de pubalgia e também ficou em Curitiba. Na vaga de Esquivel, o treinador pode optar por Matheus Felipe, mantendo a linha de 3 zagueiros, ou colocar o lateral Vinícius Cauã, passando assim para o 4-1-4-1. Na frente, Zapelli pode ganhar uma vaga. No banco, Kaique Rocha, Rômulo e Alex Santana estarão à disposição, assim como o atacante Vitor Roque e o lateral direito Madison, que voltaram a ser relacionados contra o Vasco, mas aguentaram poucos minutos em campo. Time provável então do Furacão: tem Bento no gol, Eric, Kaká, Thiago Heleno e também o Vinícius Cauã ou Matheus Felipe. Coelho, o Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Christian. E o William Bigode na frente. Esse é o provável Furacão para o confronto de logo mais contra a equipe do Cruzeiro. Jogo importante para as duas equipes. Para o Cruzeiro, já disse, vale a permanência. Vale ficar muito perto aí da permanência para a Série A do ano que vem, né, rapaz? Se vencer, ele abre aí 5 pontos da zona de rebaixamento. 6 pontos, né? Da zona de rebaixamento. Ele vai a 47 pontos e abre 6 pontos, restando aí mais 6 pontos em disputa, praticamente se garantiria. Outro confronto que fecha a noite da 37ª rodada é entre Bragantino e Fortaleza. A bola rola às 8h30 da noite. Saber das coisas então das duas equipes. Começar pelo Bragantino do técnico Pedro Caixinha. O Bragantino terá mudanças em relação ao time titular da última partida, em que foi derrotado por 1-0 pelo Internacional. O zagueiro Léo Ortiz, o lateral esquerdo Luan Cândido e o meia Lucas Evangelista receberam o 3º amarelo e cumprem suspensão. No lugar de Léo Ortiz, há dúvida de quem assumirá a vaga. Luan Patrick, Lucas Cunha e Lucas Rafael disputam a posição.
No meio, Lucas Evangelista deve ser substituído por Eric Ramírez. Por outro lado, o atacante Thiago Borbas volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na última rodada. Provável Bragantino tem Cleiton no gol, Aderlão, então Andrés Hurtado, Léo Realpe, Luan Patrick ou então Lucas Cunha e Lucas Rafael. Existe aí a dúvida entre esses três jogadores. E Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Jadson e Eric Ramírez, Elinho, Mosqueira e Sacha na frente. Esse é o provável Bragantino para o confronto de logo mais contra a equipe do Fortaleza. Fortaleza, o Bragantino precisa vencer para se garantir aí, pelo menos na fase de grupos, aliás, na fase prévia, né? Na pré-Libertadores da América do ano que vem. Já o Fortaleza precisa vencer para tirar qualquer possibilidade aí, ou risco de rebaixamento para a segunda divisão. Tá ali a 4 pontos, né, da zona de rebaixamento. Se perder, vai para as 2 últimas rodadas precisando pontuar aí, precisando de uma vitória, né, para se livrar do rebaixamento. O Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda. Vojvoda vai contar com o retorno de Lucero, que estava com contratura muscular no músculo posterior na coxa direita e ficou de fora do confronto com o Palmeiras. Marinho é desfalque por suspensão e Romero não viajou com o time. Iago Pikachu e Guilherme devem completar o ataque. O time voltou a corresponder ofensivamente, mas precisa de ajustes defensivos para voltar a vencer. Provável escalação então do Fortaleza. Vai ter João Ricardo no gol, Tinga, Brits, Tite e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e também o Caleb, Iago Pikachu, Guilherme e Lucero na frente. Esse é o provável Fortaleza para o confronto de logo mais. Repito, o Bragantino precisa vencer para confirmar a sua vaga, pelo menos na fase prévia da Libertadores do ano que vem. Já o Fortaleza precisa da vitória para, assim, tirar qualquer possibilidade de rebaixamento para a Série B do ano que vem. Amanhã a gente passa para você a próxima rodada, a 37ª rodada, mas vamos falar de classificação. Palmeiras, com a vitória, chegou a 66 pontos. Em segundo, Botafogo, 63. O Atlético é o terceiro também com 63, assim como o Flamengo com a mesma pontuação é o quarto. O Grêmio, se vencer o confronto hoje contra o Goiás, fica 1 ponto ali do Flamengo e também da equipe do Atlético Mineiro e do segundo colocado, Botafogo. O Bragantino é o 6º colocado e também se enquadra nessa mesma situação que o Grêmio. Se ganhar, vai a 62 pontos e cola em todo mundo ali do G4 do Campeonato Brasileiro. Fica distante ainda do Palmeiras, mas se aproxima de Flamengo, de Atlético e de Botafogo, respectivamente. O Fluminense, com a vitória, chegou a 56 pontos e é o 7º colocado. Eu disse aqui que o Fluminense, se chegar ali na 6ª colocação, eu disse que o 8º iria, né? Na verdade, o 7º que vai, né? Que pode ir. Se o Fluminense chegar ali na 7ª colocação, quem tiver em 7º vai para a pré-Libertadores. Então o jogo para o Atlético Paranaense hoje é importante. Ele pode chegar a 55 pontos, né? E colar ali no time do... continuar colado ali no time do Fluminense. O Fluminense está a 3 pontos do Grêmio e do Bragantino. Se Grêmio ou Bragantino não vencer nessa rodada, o Atlético Paranaense vencendo, fica ali com 4 pontos, né? A diferença cai para 4 pontos. Ou então, na verdade, não 4 pontos, né? Fica dependendo do Fluminense. Ele fica na dependência do Fluminense. No Fluminense conseguiu uma vitória sobre o Palmeiras, ele chega a 59 pontos e pode entrar ali no G6 e beneficiar o Atlético Paranaense. Então, 7º Fluminense 56, 8º Atlético Paranaense 52, 9º São Paulo 50 pontos, 10º Internacional 49, 11º Cuiabá 48, 12º Corinthians 47 pontos, 13º Fortaleza, falei para vocês, Fortaleza tem 45 pontos, ainda está a 4 pontos da zona do rebaixamento, por isso precisa vencer para chegar a 48 e aí, chegando a 48,
livra de qualquer possibilidade de rebaixamento. 14º Cruzeiro, 44, ainda correndo risco, né? Precisa vencer para chegar a 47 pontos e se tranquilizar. 15º Santos perdeu na rodada, continua com seus 43 pontos, a 2 pontos da zona do rebaixamento. 16º Vasco, 42 pontos, se beneficiou com a derrota do Bahia, que abre a zona do rebaixamento com 41 pontos. O Goiás precisa de um verdadeiro milagre, precisa ganhar o seu jogo hoje contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, para chegar a 38 pontos e ainda continuar com chance de se livrar do rebaixamento. Precisa chegar a 38 e chegar a 41 e 44, né? Precisa vencer os 3 próximos jogos para permanecer aí e ainda torcer para a combinação de resultados para permanecer na Série A do ano que vem. O 19º é o Coritiba, já rebaixado com 30 pontos. 20º e lanterna é o América Mineiro com 21 pontos. É a situação, rapaz, da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a gente falar aí dos 3 jogos que acontecem para fechar esta 36ª rodada e também da classificação e dos próximos jogos que vão acontecer no final de semana, a penúltima rodada do Brasileirão que acontece no final de semana. E claro, as demais notícias no Brasil e no mundo do esporte e do futebol a gente traz amanhã para você, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. E se ele nos permitir também, daqui a pouquinho às 18 horas eu volto para a gente trazer notícias de Brumado, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil, aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Gilvan Souza, grande Gilvan, tá lá em São Paulo assistindo sempre os nossos vídeos, mandou mensagem para mim ontem: Cristiano, tô por aqui, rapaz, sempre te ouvindo, sempre te assistindo. Parabéns aí pelo trabalho, menino. Parabéns pelo trabalho aí que você faz aí dando notícias, né? Até me comparou a um jornalista aqui de Brumado, né, rapaz? Mas não, rapaz, não tô ainda aí não cheguei ainda aí não, viu? Pois é, abração pra você, viu, Gilvan? Abração pra você e pra sua família também. Beijo no coração. Que Deus abençoe vocês aí, tá? Obrigado por estar acompanhando a gente aí. Obrigado também por ter se inscrevido no canal. Falando em se inscrever, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Deixa aquele joinha que ajuda demais a gente. E tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Quero saber aí qual é a sua opinião sobre tudo isso que conversamos nesse nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Se você, além de você se inscrever no canal, curtir também aí o nosso vídeo, claro, né? Compartilhe com seus amigos nos seus grupos das suas redes sociais também, tá bom? Beijão no seu coração. Abraço para vocês também. E se Deus quiser, a gente volta às 18 horas com muita informação de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil, menino, de todo o nosso Brasil, menina. Fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, se Ele nos permitir. Tamo junto.